Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Ângelo de Fátima, sou professor do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem, nós estamos aqui então na nossa quarta aula do capítulo 8, que trata das reações de adição a alquenos e alquínios, ok? O nosso livro-texto, como dito anteriormente em nossas aulas anteriores, é o livro de Química Orgânica, o volume 1, né? Aqui eu estou mostrando para vocês a 10ª edição do Solomos. Tá? Vocês podem utilizar este livro em particular ou outra edição, né, que seja anterior a essa ou uma edição mais nova do que a 10ª edição, ok? Para fazerem a leitura do capítulo 8. E aí eu vou ressaltar a importância de se ler, né, este capítulo, porque a videoaula, ela de forma alguma substitui a leitura do referido capítulo. Tá? Então eu recomendo fortemente que leiam o capítulo 8 do volume 1 do livro de Química Orgânica dos Solomos. Bem, na aula de hoje, nós vamos tratar das reações de halogenação e das reações de formação de haloidrina. As reações de halogenação, como mostrado aqui, consiste na adição de dois átomos de halogênio à dupla ligação, enquanto que a formação de haloidrina ela é resultado da adição de um átomo de halogênio e de um grupo hidroxila. Ok? Bem, adição eletrofílica de bromo e cloro a alquenos. O que nós estamos falando? Justamente como está representado aqui, a adição de bromo molecular à dupla ligação, levando à formação, olha, desse dihaloalcano, nesse caso aqui um dibrometo, vicinal, porque os átomos de bromo estão ligados em carbonos vizinhos, ok? Poderia ser cloro, e aí você teria um dicloreto vicinal. Alguns exemplos desta reação. Aqui eu trago um alqueno ciclohexeno, na presença de bromo molecular a baixa temperatura. Perceba que isso conduz à formação de uma mistura racêmica, né, de um dibrometo vicinal com a estereoquímica relativa aqui trans. Né? Então você tem aqui esse bromo para frente, esse bromo para trás. Essa mistura racêmica. Então a adição é anti, ok? Aqui um outro exemplo de um alqueno, agora na presença de cloro molecular, a menos 10 graus, a adição anti também do átomo de cloro. Então isso é um aspecto interessante sobre a estereoquímica do produto formado. Né? A adição é anti, ok? Como é que é o mecanismo dessa reação? Então você tem aqui o seu alqueno na presença de bromo molecular. À medida em que esse bromo molecular se aproxima do alqueno, perceba que aqui eu tenho a ligação dupla, né? É uma região que tem alta densidade eletrônica, né? Quando comparada a uma ligação simples, por exemplo, ok? Essa ligação bromo-bromo é uma ligação não polarizada, mas à medida em que ele se aproxima do alqueno, há a polarização, a formação, né, de um dipolo aqui, em que o bromo mais próximo da dupla ligação, então, teria aqui uma baixa densidade eletrônica e esse bromo mais distante uma maior densidade eletrônica. Então ocorre a polarização da ligação bromo-bromo, algo nesse aspecto, com essa característica aqui. O átomo de bromo mais próximo da dupla ligação, ele tem um caráter eletrofílico, e aqui você tem um aumento da densidade eletrônica nesse bromo mais distante da dupla ligação. Então ocorre o ataque da dupla ligação nesse bromo eletrofílico e a saída de um brometo, um íon brometo. Esse ataque se dá e forma-se aqui um íon bromônio, esses intermediários cíclicos aqui de 3 membros, ok? Em que a carga positiva está sobre o átomo de bromo. Você tem na etapa seguinte que o brometo formado na reação faz uma reação do tipo SN2, abrindo então o íon bromônio
conduzindo ao dibrometo vicinal. Tá? Então esse é o mecanismo desta reação. Tá? Passa por esse intermediário cíclico aqui, designado bromônio. Ok? Em relação à estereoquímica, a adição é anti, né? Para isso ficar mais claro, trago para vocês aqui um alqueno cíclico na presença de bromo molecular em tetacloreto de carbono, né? Então passa-se por esse intermediário íon bromônio com concomitante formação de íon brometo. O íon brometo então ataca o íon bromônio, promovendo a sua abertura, e ao final você tem aqui a adição anti. Obviamente que o íon bromônio poderia atacar a outra posição, levando à formação do enantiômero correspondente, ok? A adição eletrofílica de bromo e cloro aos alquenos é um exemplo de reação estereoespecífica, né? O que é uma reação estereoespecífica? Uma reação é estereoespecífica quando uma forma estereoisomérica específica do material de partida reage através de um mecanismo que fornece uma forma estereoisomérica específica do produto. Vamos dar um exemplo disso. Quando nós tratamos, por exemplo, o trans-2-buteno com bromo molecular em tetacloreto de carbono, né, você tem a formação aqui do composto meso, o 2R3S23 de bromo butano, certo? Se você tratar agora o cis e não o trans, ok? O cis-buteno com bromo molecular, você vai ter ao final a formação de uma mistura racêmica que é constituída aqui por este par de enantiômeros, o 2R3R23 de bromo butano e o 2S3S23 de bromo butano. Né? Então perceba que uma forma específica de um estereoisômero conduz à formação de um estereoisômero específico. A partir do trans-2-buteno, você vai obter única e exclusivamente o composto meso. Não será formado aqui nenhum desses enantiômeros. De forma oposta, você irá obter, a partir do cis-2-buteno, a mistura racêmica dos enantiômeros. Não irá formar nesta reação o composto meso, né? Então isso aqui é um exemplo clássico de uma reação estereoespecífica, ok? Vamos olhar com mais detalhe esta reação 1, como é que ela se processa. Então você tem aqui o seu alqueno, o seu bromo molecular, já representado aqui a polarização que ocorre quando esse bromo molecular se aproxima da dupla ligação, né? Então ocorre o ataque, você tem a formação do íon bromônio, que é, nesse caso aqui, ele é aquiral, ok? Você tem aqui a formação do íon brometo, e esse íon brometo pode atacar este carbono aqui por este caminho A, levando à formação do RS23 de bromo butano, que é o composto meso. Ou atacando pelo caminho B, este carbono, que também conduzirá ao composto meso. Correto? Quando nós analisamos agora esta reação para o cis-2-buteno, nós temos uma situação muito similar. Então ocorre a aproximação, a polarização do bromo molecular, o ataque, a formação do íon bromônio e do íon brometo. Então você pode ter de maneira análoga este caminho de ataque, em que o brometo ataca este carbono, que vai conduzir à formação deste estereoisômero, do RR23 de bromo butano, né? 2R3R23 de bromo butano, ou pelo caminho B, que vai conduzir ao enantiômero, que é o SS23 de bromo butano. Correto? Então, mecanisticamente é isso que ocorre em ambas as reações, tá? Para fixar esse conteúdo, eu trago esse exercício aqui para vocês, no qual eu peço que indique, nas condições de reação especificadas, o produto majoritário formado em cada uma dessas reações, né? É importante que vocês representem aí, desenhem o mecanismo da reação que conduzirá aos produtos majoritários, ok? E discutir, obviamente, esses produtos. Bem,
Com isso, nós passamos então à segunda parte dessa aula, que é a formação de haloidrinas, né? O que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma reação muito parecida com a reação que nós conversamos até então. Você tem ali um halogênio, né? No caso aqui, bromo molecular, cloro molecular. Só que perceba a diferença. A diferença é que essa reação ela é realizada em meio aquoso. Tem água no meio de reação. Nas reações que nós vimos anteriormente, nós utilizávamos tetracloreto de carbono, que é um solvente não nucleofílico. E diferentemente da água, que já tem um caráter nucleofílico. Nós já vimos em reações anteriores, não é, que a água, né, dependendo das condições de reação, ela pode atuar tanto como uma base, como um ácido ou como nucleófilo, né? Então, nesse caso aqui, ela vai atuar como uma espécie nucleofílica, ok? Pelo menos para a inserção, a introdução desse grupo hidroxila aqui, tá bom? Então, no final, nós temos a adição de um grupo hidroxila e de um átomo de halogênio aqui, a ligação dupla. E ó, nós vamos ter que ter no meio um halogênio eletrofílico, né? E essa adição segue a regra de Markov-Nikov. Trago aqui para vocês um exemplo desse alqueno aqui cíclico, tá bom? Então, o alqueno ataca o bromo molecular com liberação de Br-, passa por esse intermediário que nós vimos anteriormente, que é o íon bromônio, né? E aqui, diferentemente dos exemplos que a gente viu anteriormente, é um exemplo bastante interessante, que inicialmente nós representamos esse íon bromônio aqui desta forma, né? Em que você tem basicamente o comprimento dessas ligações é o mesmo, mas à medida em que isso se desenvolve, você passa a ter esse tipo aqui, ó. Perceba que esse carbono, que é o carbono mais substituído, é aquele que acomoda melhor essa deficiência de densidade de carga aqui, né? Então esse carbono é meu carbono mais eletrofílico. Isso porque nós estamos tratando aqui, obviamente, de um alqueno não simétrico, tá bom? Em que você pode ter essas duas espécies aqui. Se ele fosse simétrico, não haveria razão da gente estar discutindo isso aqui. Mas nesse momento isso é importante, por quê? Porque trata-se de um alqueno assimétrico e, obviamente, esse estado de transição aqui é aquele que você tem esse carbono mais eletrofílico, é justamente aquele que vai conduzir ao produto majoritário. Isso aqui vai ditar a regioquímica desta reação, ok? Então a molécula de água no meio ataca esse carbono eletrofílico, levando à formação da haloidrina. Perceba que a adição aqui é anti, ok? Mas segue a regra de Markov-Nikov, ou seja, o produto majoritário é aquele formado a partir da espécie, nesse caso aqui, tipo carbocatiônica, mais estável, ok? Bem, para fixar esse conceito, eu trago aqui para vocês esses exercícios para que vocês possam, né, realizar, fazê-los aí em suas residências, né? Eu peço para indicar o produto ou os produtos majoritários esperados quando cada um dos seguintes alquenos são tratados com bromo molecular em água, tá? Então aqui é o caso de formação de haloidrina, nesse caso bromohidrina, ok? Existem, obviamente, algumas variantes. Quando nós iniciamos a nossa conversa, eu disse que a grande diferença dessa reação em que conduz à formação de haloidrinas frente àquelas que conduzem, né, à formação de dialetos vicinais, é que para a formação de dialetos vicinais você utilizou um solvente não nucleofílico. E para a formação de haloidrina, você utilizou um solvente nucleofílico, que nesse caso era água. Obviamente, na presença de outros solventes nucleofílicos, como é o caso aqui do metanol, você pode ter uma reação muito similar, né? Em que agora o metanol promove a abertura do meu íon bromônio, né? E levando à formação desse bromo éter aqui, ok?
para que vocês possam fixar esse conteúdo, eu peço aqui a vocês que mostrem, né, indiquem os produtos majoritários esperados quando cada um desses alquenos é tratado nas condições de reações especificadas a seguir. Perceba que esta aqui vai ser a minha espécie, é o meu solvente e minha espécie nucleofílica, né? E aqui no caso a minha espécie nucleofílica é esta amina, ok? Bem, com isso então nós concluímos aqui esse conjunto de reações, que seriam as reações de halogenação e as reações de formação de haloidrinas para alquenos, ok? Bem, então o que nós vamos tratar em nossa próxima aula? Do nosso último grupo de reações aqui a alquenos, né? De adição a alquenos, que são as reações de hidroxilação, ok? Que seria a adição de dois grupos hidroxilas, por isso de hidroxilação, né, a duplas ligações. Para finalizar, né, eu reforço aqui a informação de que este material é para uso exclusivo da disciplina de Química Orgânica 1 da UFMG. Trata-se de um material didático sem valor comercial. Ele foi produzido única e exclusivamente para atender às atividades do ensino remoto emergencial da universidade. Por isso, eles não devem ser disponibilizado para uso além do propósito de sua elaboração.